Muito bem, sou Jorge Magalhães. Prometi e vou mostrar agora para vocês a matéria que eu fiz em Pará de Minas ontem, nessa quinta-feira, dia 29. Como eu disse antes, aqui no comentando, eu saí daqui de madrugada, eu e o Lucas, e fomos a Pará de Minas, onde nós fomos muitíssimo bem recebidos pelo senhor prefeito Antônio Júlio e toda a sua assessoria. Obrigado aqui a Marília, que é a secretária, obrigado ao Robertinho, que é o assessor também, ao pessoal da assessoria de imprensa também da prefeitura, que foi muito solícito com a gente, ajudou a gente em muita coisa. Obrigado ao pessoal da Águas de Pará de Minas também, que nos recebeu muito bem, lá o Anderson Monteiro e também a Daniele, que é assessora de imprensa da empresa. Enfim, tivemos uma recepção muito boa. O povo de Pará de Minas, onde nós passamos e entrevistamos, também nos recebeu muito bem. Daqui a pouco você vai ver uma entrevista também com o pessoal de Pará de Minas. Mas ontem eu estive lá, seu Jorginho, para trazer para Caratinga a evidência maior que a vida tem a Copasa em qualquer município de Minas Gerais. É como disse o Antônio Júlio na entrevista, ele não está querendo desmerecer o trabalho da Copasa, ninguém quer derrubar a Copasa, até porque nós não temos força para tanto também. Nós só queremos mostrar para a população de Caratinga que lá em Pará de Minas tem um prefeito que enfrentou, que foi firme em prol da sua população. Uma população que tinha os mesmos problemas que tem em Caratinga. A população que passou um tempão sem água, quando chegava na época da seca, os problemas se avolumavam, e a Copasa não fazia investimento, a Copasa mentia para o povo de Pará de Minas, humilhava o povo de Pará de Minas, desrespeitava o povo de Pará de Minas. Parece que eu não estou falando nada demais que está acontecendo na nossa cidade. Ou tem alguém em Caratinga que bate palma para a Copasa porque está fazendo a obra de esgoto. Essa obra de esgoto será ter sido entregue em 2001, 100% pronta. Inclusive tem cláusula no contrato que pode, inclusive, fazer com que esse contrato seja rescindido se não cumprir. Se não cumprir, e o contrato continua. E a população de Caratinga paga 40% da taxa de esgoto para jogar o esgoto dentro do rio Caratinga, jogar no Córrego São João, no Córrego Santa Cruz, no Córrego Salles, enfim, em qualquer situação onde puder jogar o esgoto. Então, Pará de Minas é uma cidade que tem 90 mil habitantes, como eu disse no bloco anterior. É uma cidade que vive basicamente da agricultura, e com o maior sucesso do mundo. E nós estamos aqui assistindo tudo de camarote e cada dia crescendo mais, igual rabo de cavalo, só para baixo. E as nossas autoridades fingem que está tudo bem. Reúne com a Copasa, faz uma coletiva e ajuda a Copasa a mentir para a gente. Ajuda a Copasa a desrespeitar a gente. Então, Jorginho, para que você entenda e você, telespectador, entenda que tipo de homem que hoje dirige a prefeitura de Pará de Minas, põe na tela para mim a primeira parte da entrevista com o Antônio Júlio. Muito bem, estamos aqui em Pará de Minas, como eu havia prometido no programa do Carraro, para entrevistar o prefeito Antônio Júlio. Para quem não conhece o Antônio Júlio já foi deputado por 6 mandatos, ex-presidente da ALENG, a nossa querida Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e também foi prefeito aqui já em 81, Antônio? Fui prefeito em 82. 82 e agora reeleito, e agora está aqui fazendo um grande trabalho na cidade de Pará de Minas. Bem, pessoal, Caratinga vive talvez a mesma situação que a cidade de Pará de Minas viveu há muito tempo. Para você ter uma ideia, Pará de Minas é uma cidade de 90 mil habitantes. E o Antônio, quando assumiu a prefeitura, já assumiu com um grande abacaxi para descascar, que era a questão do abastecimento de água da cidade. Para falar disso, de outras coisas, para falar do rompimento do contrato com a Copasa, para falar da satisfação da população de Pará de Minas hoje com a nova empresa que está prestando serviço à cidade, nós estamos aqui no gabinete do deputado, ex-deputado Antônio Júlio, e agora atualmente prefeito de Pará de Minas. Antônio, muito obrigado por receber a gente no seu gabinete, tá? É uma satisfação muito grande estar aqui na sua cidade. Obrigado, Carrara, de ter a oportunidade da gente poder falar para o povo de Caratinga e também da região sobre esse momento que vocês estão passando aí, que nós passamos aqui com muita dor, com muita dificuldade, pela irresponsabilidade dessa empresa que se chama Copasa. Antônio, eu vou contar uma historinha rapidinho, talvez você não conheça o meu programa, e não conheça a TV Semana, vou contar uma historinha rapidinho, diz que tem tudo a ver com a cidade de Pará de Minas. Em 1998, a Copasa assinou um contrato para tratar o esgoto de Caratinga.
E tinha um contrato que em 2001, 100% desses esgotamentos sanitários estariam tratados e coletados e tratados. Nós estamos em 2015, até hoje, nada. A situação de água, de abastecimento de água da cidade de Caratinga, nos últimos 30 dias, entrou em colapso. Muitas pessoas da parte mais alta da cidade, você conhece Caratinga, você já esteve lá algumas vezes, também ficaram, né, sem receber água por questão de 10 dias, 8 dias, uma semana. Enfim, passou realmente um grande sufoco. Qual que é a semelhança que tem hoje o contrato que a Copasa tinha com o povo de Pará de Minas? Eu digo com o povo de Pará de Minas porque normalmente assina com o município, mas o povo que é o grande prejudicado ou o grande beneficiado. Qual que é a situação que assemelha um pouco com Caratinga? Pode falar nesse microfone, Antônio. Olha, a Copasa, todas as cidades que estão com dificuldade, os problemas são os mesmos. Isso mostra uma certa irresponsabilidade da empresa de tratar essa coisa que podemos dizer de saneamento básico, de abastecimento de água, de uma forma totalmente equivocada, por falta de investimento, falta de planejamento. E Pará de Minas pagou muito caro. Eu conheço um pouco a história de Caratinga, que eu já estive aí numa audiência pública, quando a Câmara Municipal estava discutindo, né, essa questão do contrato com a Copasa, na época da cobrança do esgoto. Né, e a Assembleia esteve aí presente e nós tivemos a oportunidade, eu fui acompanhando o deputado Adalcléver Lopes, e eu já contava lá naquela época a história da Copasa em Pará de Minas. Isso veio alongando, né, desde 1999, a falta d'água nossa aqui estava anunciada, em 99, e nenhuma providência foi tomada. Em 2012, Carrara, a Copasa insistiu em renovar o contrato com Pará de Minas, porque estava mudando de prefeito, eu já estava eleito. Por felicidade nossa, a Câmara Municipal rejeitou o contrato com a Copasa. Essa foi a salvação de Pará de Minas, porque no contrato a Copasa não tinha nenhuma obrigação, nenhum compromisso de investimento. E nós precisávamos de investimento. Os nossos mananciais que abastecem a cidade ainda é da época que a prefeitura explorava o serviço há 35, 37 anos atrás. A Copasa não fez um tostão de investimento na nossa cidade. E chegou agora no colapso, né? Quando foi em 2013, nós praticamente tivemos aqui bairros com 12, 15 dias sem água, um colapso total, não tinha água para nada, e a Copasa, às vezes, fazia alguns poços artesianos, coisa que ela tinha que ter feito lá atrás, e ela não fez. E que era o mais grave, cara, fazia um poço artesiano com 10 dias, que hoje faz até com menos dias, dependendo do equipamento, mas demorava 70 dias para ligar, e o povo sem água. Então isso mostra o desrespeito que a Copasa teve com a população de Pará de Minas. Eu até falo, eu não consigo às vezes transmitir para vocês, mostrar o nosso sentimento do que nós passamos. Tal foi a gravidade do problema que nós vivemos aqui na cidade de Pará de Minas. Antônio, você falando comigo ali em off, você falou comigo que antes de você romper o contrato com a Copasa, efetivamente, você tentou várias fórmulas de acordo com a Copasa. Entre esses acordos, você colocava algumas cláusulas onde a Copasa tinha que dar um prazo para investimento para resolver o problema definitivo da falta d'água na cidade. E a outra coisa é, se eles não cumprissem aquele prazo, você colocaria uma cláusula com multa. Por que a Copasa não aceitou? A Copasa não aceita. Esse é o grande problema da empresa, né? Eles querem continuar fornecendo água, principalmente quando não tem problema, sem fazer investimento, porque ele está atrás do lucro apenas, né? A Copasa, ela não quis, eu tentei fazer alguma forma, até porque havia uma pressão muito grande de algumas pessoas que eu tinha que renovar com a Copasa. Depois eu cheguei à conclusão, visitei alguns estados, algumas cidades, visitei algumas empresas que fornecem o saneamento, e eu cheguei à conclusão que a Copasa está 50 anos atrasada, em todos os sentidos. Foi quando eu comecei a alertar para o caminho a seguir. Eu falo que era uma decisão às vezes um pouco difícil, porque eu não poderia errar, né? Então eu sempre pedi a Deus e a muita oração para que as coisas acompanhassem. Mas a Copasa, eu tentei negociar, estive lá com o deputado, com o prefeito, com o governador Anastasia, depois eu tive com o Alberto Pinto Coelho no afastamento do Anastasia, tive depois com o Fernando Pimentel, todos eles me incentivaram a tocar o projeto, que era fazer uma nova licitação, porque na verdade nós não cancelamos o contrato com a Copasa, o contrato estava vencido e a Copasa estava aqui explorando o serviço por 5 anos, sem contrato e sem nenhuma obrigação de investimento. Quando nós começamos a exigir que ela tinha que investir, até porque nós estamos sem água, tinha que buscar água longe,
né? Hoje são a 28 quilômetros. Quando ela falava do investimento, aí ela não queria. E não queria dar garantia ao município de Pará de Minas que ali resolveu o problema. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso com a população, de eu assinar um contrato, porque eu estou aqui de passagem, né? Daqui a um ano é outro prefeito, e eu deixar a população sem água, como nós passamos aqui. Porque aqui só tem solução, e só tinha solução na época, e hoje também, é se tiver investimento. Se não tivesse investimento, nós íamos continuar passando por dificuldade. Antônio, quanto tempo que demorou para que a cidade começasse a respirar uma nova situação, desde que você colocou o edital de licitação e a nova empresa ganhou, para que a cidade começasse a ganhar as obras que vocês não tiveram nesses 35 anos que a Copasa aqui atuou? Olha, por isso que às vezes quem cidade que está querendo fazer essa mudança tem que ser rápido, porque é um processo demorado, né? Que nós tivemos que audiência pública, consulta pública, isso foi mais ou menos um ano e 8 meses, mais ou menos, até encerrar. Então isso tudo é muito demorado, porque você tem que fazer um plano de saneamento, você tem que fazer os projetos, você tem que pensar o que você quer, para quantos anos que você quer. Nós fizemos um planejamento aqui, no nosso plano de negócios e para o plano de saneamento, uma estrutura para 35 anos, para daqui a 35 anos para uma população de 160 mil habitantes. Então isso tudo foi levado em consideração. Então é um processo um pouco longo, tem muita catimbação no meio, nós respondemos aqui 7 ações na Justiça, no Tribunal de Contas, mas esses são os empecilhos que a gente não tem que ter medo de enfrentar, né? Então é um processo um pouco demorado. Então por isso que a gente fala, quem quiser realmente fazer uma nova situação de saneamento básico, tem que correr e andar depressa, porque os prazos demoram um pouco. Então, mas hoje nós estamos felizes, porque tem mais ou menos 15 dias que a empresa conseguiu captar água no Paropeba e trazer para a população. Muito bem, Sr. Jorginho. Essa é a primeira parte da entrevista. A segunda parte que eu vou mostrar no próximo bloco, com certeza você que é telespectador vai falar, puxa vida, esse é o prefeito que nós precisamos da nossa cidade. Um cara que ouve, que briga pela sua população, que não mede esforço. Esse é o cara. A Caratinga também podia ter um Antônio Júlio, podia ter, como nós tivemos o doutor Fabinho em Caratinga, que peitou muita gente. Nós podíamos ter outros prefeitos que fizessem o que o Antônio Júlio está fazendo em Pará de Minas. Mas nós assistimos passar aqui pela nossa administração o Hernani, o João Bosco, o Marco Antônio e nada. Ninguém teve coragem de enfrentar a Copasa. Ninguém teve coragem de enfrentar para ajudar o povo de Caratinga. O Antônio vai falar, ficou sozinho na briga, Jorginho, mas foi firme. A oposição criticando. Esse Antônio Júlio é doido, romper com a Copasa. Como é que ele vai arrumar? Como é que ele vai arrumar água para esse povo? Vou mostrar para vocês também como é que ele arrumou. Eu vou tomar uma água aqui, porque aqui agora choveu um pouquinho, tem uma água, né, gente? Tem que tomar. E eu volto daqui a pouquinho com a segunda parte da entrevista com o Antônio Júlio. É rapidinho, hein? A gente volta rapidinho, tá certo?